Glória a Deus. Só de dedicação, hein? Gostaria de ler com a igreja. Primeiro no livro de Coríntios, capítulo 13. Apenas 2 versículos, amém? A partir do verso 17. Apenas 2 versículos, a igreja pode se assentar, amém? 1 Coríntios, capítulo 11, perdão. Verso 17. E assim, nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. A igreja pode se sentar, amém? E nós vamos continuar com a leitura. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Essa passagem é a passagem que nós costumamos ler todos os meses quando nós fazemos o culto da Santa Ceia. E capítulo 11, aparentemente a gente pode até pensar que Paulo só fala da ceia, né? Mas se pegarmos o primeiro versículo, nós vamos ver que ele está dando algumas instruções para a igreja. E quando chega no verso 17, ele muda o assunto, porque ele está dando instruções para a igreja. Paulo, como um apóstolo, ele é um discipulador. Ele é aquele que funda a igreja, funda no sentido de iniciar a obra de Deus, ensinando e pregando o evangelho. E quando há uma igreja já ali formada, ele também é aquele que vai exortando essa igreja, quando ele está presente, e quando não está, ele envia cartas. E para a igreja de Corinto, Paulo enviou 2 cartas. A igreja de Corinto é uma igreja que deu bastante trabalho para Paulo. Paulo teve que ensinar muitas coisas, e isso foi muito bom para nós. Porque se a igreja de Corinto tivesse sido somente uma bênção, nós não teríamos várias instruções que Paulo deu a ele, que servem para a nossa própria vida. E a Santa Ceia, ela tem hoje a maneira de ser, se participar juntamente com a igreja, justamente porque Paulo ensinou. Porque antes de Paulo ensinar, aqui mostra que as pessoas participavam de forma que era incorreta. Porque essa igreja, e Paulo está falando especificamente para essa igreja, não significa que as outras igrejas faziam da mesma forma. Mas essa igreja estava cometendo esse erro. E ele vai dizer o que quando chega no verso 17? Ele muda, ele vai falar sobre essa, ele diz, eu vou ler aqui numa tradução NVT, eu gosto dessa tradução, que ela é um pouco mais clara, e ele diz, nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Quando fala assim, parece que é alguma coisa muito grave, né? Uma coisa que estão se reunindo não para a glória de Deus. Eles estão se reunindo para cultuar a Deus, mas estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. É possível fazer isso? É possível. Podemos nos reunir e muitas das vezes estar errando ao nos reunir. Para que serve a Bíblia? A Bíblia é um guia. A Bíblia, ela vai nos orientar como é que Deus quer receber de nós a adoração. Imagine que você faz aniversário e alguém vai fazer uma surpresa para você. Como que você gostaria de receber essa surpresa? Sendo surpreendido com ovos e farinha de trigo na cabeça? É uma brincadeira que eu particularmente acho desagradável. Ou você gostaria que alguém fizesse um bolo e te fizesse uma surpresa? O Bruno abriu um sorriso ali, com um refrigerante ou alguns sucos, alguns salgados, e viessem as pessoas que você ama e todo mundo se reunisse, conversasse, comesse. Não é essa a melhor maneira? Deus, da mesma forma, quando nos reunimos para trazer a Ele um culto, Ele tem a forma como Ele quer ser cultuado. Aleluia! Não é como nós queremos, é como Ele quer. Aleluia, Deus! E aqui as pessoas estavam se reunindo, e aí Paulo vai dizer, versículo 18: primeiro ouço que há dissensões quando vocês se reúnem.
como igreja, e até certo ponto eu creio, ou seja, algumas confusões entre os irmãos. E ele vai até dizer no versículo 19: suponho que seja necessário haver dissenções entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando há alguma dificuldade entre os irmãos, se torna claro quem está sendo aprovado nas suas atitudes e quem está sendo reprovado. Paulo fala, é até importante, é até bom. Porque quando há uma dissensão, se manifesta aqueles que são aprovados. Aleluia, Deus. Muitas das vezes, quando ficamos nervosos, somos reprovados. Falamos que não devemos, machucamos. Aleluia, Deus. Não leve nada para casa. Não tem esse negócio? Comigo não leve desaforo para casa. Cuidado, porque você pode ser reprovado. O que é dissensão? É confusão. São pessoas alteradas, resolvendo coisas com a cabeça às vezes quente. E nesse momento se manifestam os aprovados, aqueles que em um momento como esse conseguem passar sem machucar, sem falar o que não deve, sem causar danos. E os reprovados, aqueles que falam o que não deve, que machucam, e que saem até orgulhosos, dizendo, comigo é assim. E Deus dizendo, mas não deveria. Paulo diz, até, de certa forma, é até bom que aconteça. Mas o que ele vai dizer, a partir do verso 19 para cima, ele diz, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Porque nessa época aqui, nessa igreja, vou falar dessa igreja, eles se reuniam para cear e era como se fosse um banquete. Sabe quando faz uma reunião num ensaio e diz assim, olha, vai ter uma reunião do ensaio, traz o bolo, traz a coxinha, traz o refrigerante, você traz aquilo e nós vamos se reunir, vamos fazer uma comunhão, é assim que chama, né? Só que nesse caso aqui, cada um levava o seu. E qual era o problema? Paulo vai corrigir aqui por causa disso, irmãos. Ele diz, mesmo versículo, quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Olha só, irmãos. Imagine que eu sou o camarada que trouxe 2 caixinhas de coxinha. Me sinto no direito de comer na frente, porque eu trouxe. Enquanto que o irmãozinho que não teve dinheiro para trazer nada, ele vai ficar acanhado no canto. Já foi em algum lugar que você não levou nada? Alguém diz assim, vamos fazer um almoço. Um traz isso, outro traz aquilo, e você não tinha nada para levar, mas você foi. E quando chega lá, querendo ou não, se alguém fizer alguma coisa que deixa assim parecer que você tem menos direito, você fica acanhado e parece que você não tem direito de fazer sequer um prato. Isso é horrível. Aleluia. E isso não é igreja. Hoje no ensino da escola bíblica dominical foi falado sobre a igreja primitiva, que eles se esforçavam em tudo, na oração, na comunhão e no partir do pão. Aleluia. E todos queriam que todos tivessem de igual modo, para que não houvesse falta para ninguém. Aleluia. E Paulo está dizendo, vocês estão errados. Deus glorioso. Os que têm mais se aproveitam da situação, e alguns com certeza tinham vinho, era vinho de verdade que eles tomavam, não era um cálicezinho igual a nós. Imagine, cada um leva uma garrafa. Misericórdia. E Paulo vai corrigir, irmãos. Vocês vão entender o que eu estou falando isso aqui. Hoje nós não fazemos mais isso, mas podemos correr o risco de fazer alguma coisa parecida. Quando estamos felizes e não nos preocupamos com alguém que está passando por tribulação, estamos fazendo isso. Quando recebemos uma grande vitória, queremos que todos se alegram. E quando alguém recebe uma vitória, a gente está de ombro. Estamos fazendo isso daqui. Porque o que Paulo quer que a igreja seja unida. Quem não tem, participa com os que têm. Mas que todos participam de igual modo.
O verso 22 diz assim: será que vocês não têm casa onde comer e beber? E o Paulo estava bravo, pô. Estou só com uma gravata aqui porque estava apertando o pescoço. Paulo estava incomodado. Porque é como um pai de família, um pastor é como um pai de família, ele tem que ter essa visão. E às vezes, digamos que você tem 3 filhos. Um arrumou um dinheiro, o pai deu, a mãe deu, ou ele tinha, comprou uma caixa de bombom. E ele chega em casa com a caixa de bombom e ele senta na sala, abre a caixa, chega os outros 2 e fala, me dá um, e fala, não, é meu. Ah, eu fico uma fera. Não é seu. Você entrou dentro dessa casa com essa caixa de bombom. Se tiver 9, é 3 para cada. Se tiver 4, é 3,33 para cada. Aleluia! A não dá briga, me dá um quarto. Assim fica todo mundo feliz. É assim que o servo de Deus ele tem que pensar, irmão. Aleluia! E Paulo está incomodado, porque como pastor, ele está vendo as ovelhinhas mais humildes da igreja, envergonhadas no canto, sem participar. Aleluia! Isso não é igreja. Como igreja, nós temos que nos preocupar uns com os outros. Isso significa comunhão. É verdade. Chore com os que choram, mas se alegre com os que se alegram. Comunhão. Aleluia, meu. Ainda no verso 22 ele diz: ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? 2 coisas nós fazemos. Primeiro, demonstramos para o mundo que a igreja de Deus não é um lugar onde Deus habita, porque onde Deus habita precisa haver amor. Aleluia! Se não há amor, que igreja é essa? A segunda coisa é: você quer humilhar aqueles que não têm nada? Os mais pobres, os mais humildes? Aleluia! Acho que Paulo está escrevendo essa carta no tremendo. Não sei se ele estava com Timóteo, com Silas, porque ele estava escrevendo aí. Não estou conseguindo nem escrever. Porque ele demonstra uma certa irritação, irmãos, aqui na forma de falar. Vocês não têm casa para comer? Vocês estão querendo envergonhar a igreja de Deus? Aleluia! Vocês estão querendo envergonhar os mais humildes? O que vocês pensam que estão fazendo? Deus glorioso! Aqui não é outro lugar, como a Bíblia diz, senão a casa do Senhor. Ele continua dizendo: que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Olha, irmão, ser pastor é uma bênção, mas de vez em quando também tem que puxar a orelha mesmo. Né? A gente tem que elogiar a benfeitoria que o filho faz, porque tem pai também que só Jesus mão na causa. O menino se esforça, nunca recebe um parabéns, meu filho. O menino tira 10 na escola, lá estudou, mas estudou, tirou 10. Não faz mais que obrigação. Misericórdia. Não, mas não faz a obrigação, mas dá um elogio, incentiva. Aleluia! Verdade. Eu trabalhava numa empresa e nós trabalhávamos muito. Nos dias que o serviço saía 100%, mão limpo, salão varrido no final do expediente, nem sequer um parabéns, gente, vocês estão de parabéns. Mas o dia que dava 99%, a gente só não apanhava porque eles não podiam bater, porque se você for analisar, antes da correção, Paulo vem com elogios e depois da correção. Aleluia! Porque o Espírito Santo ele não machuca, ele corrige, conforta. Corrige, ensina e conforta. Aleluia! Mas Paulo está trazendo uma correção para o bem da obra de Deus e para o bem dos irmãos. Então ele, até o versículo 22, ele vem trazendo a correção. E depois ele vai dizer o porquê que ele está corrigindo. Ninguém tem condições de corrigir, irmão, se não sabe. Ou se não deu primeiro o exemplo. E Paulo vai dizer a partir do verso 23: pois eu lhes... Agora sim, o Bona, vamos lá. Como a gente está acostumado.
porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Está falando, eu estou passando aquilo que eu aprendi. Por quê? Porque a igreja de Deus, irmãos, ela precisa ser discipulada para discipular. Foi aprendido isso hoje de manhã aqui. Quem não é discipulado não pode discipular. E a igreja que não pode ser discipulada é aquela que não aceita a correção. Não é não pode no sentido de que ninguém pode fazer isso, alguém proíbe. Mas não pode no sentido de que se eu corrijo, não é aceitado. Se Jesus fala corrigindo, nós não aceitamos. Essa é a igreja que não pode ser. Não porque não pode no sentido de que é proibido, mas não pode porque não aceita. Aleluia. Paulo está dizendo, eu recebi do Senhor. De que Senhor Paulo recebeu, irmãos? Do próprio Senhor Jesus. Na noite em que foi traído, Jesus ele instituiu a ceia. Ele instituiu a forma como ele queria que a sua igreja se reunisse para adorar e louvar o seu nome em memória dele, participando do pão e do vinho. E Paulo diz, eu não estou falando para vocês coisas que eu estou, é da minha cabeça, não, porque eu recebi do Senhor. Ele tinha autoridade para ensinar. E a igreja tem que ter humildade para aprender. Aleluia. Então igreja é comunhão. Não é só no partir do pão, mas é na comunhão da oração, pelo livramento que Deus disse aqui que está dando. Eu não vi esse livramento, você viu? Não, mas eu creio. A comunhão da igreja é em todos os sentidos. Fazemos festa quando temos que fazer festa, e vamos chorar quando precisamos chorar. Vamos nos preocupar quando alguém está passando por dificuldade. Essa é a comunhão que Jesus ele quer para a igreja. E Paulo vai dizer, irmãos, que isso daqui é tão importante que não se deve nem sequer ser feito de qualquer maneira. Infelizmente nós hoje, eu digo hoje no sentido do tempo que estamos vivendo, muitos estão levando a ceia como se não tivesse nenhuma importância, como se não fosse importante. Irmãos, a ceia é o símbolo do corpo rasgado de Cristo, do sangue derramado de Cristo. É um símbolo de algo que foi sacrificado ao nosso favor. Olha aí, Deus. Olha o tamanho da responsabilidade da igreja de Cristo. E Paulo diz, vocês não estão interessados em participar da ceia. Que ceia? A ceia do Senhor. Ela é diferente da comunância que vocês estão fazendo. Porque a ceia é para uma coisa. Qual é o propósito? Relembrar que Cristo morreu, que Ele ressuscitou, que Ele subiu com uma promessa, que iria voltar. Essa é a esperança da igreja. E o símbolo dessa esperança é a ceia do Senhor. Então ela não pode ser feita de qualquer maneira. Eu, particularmente, oferecendo a Deus o meu culto, tenho que me preocupar para a minha vida espiritual, um cumprimento de algo que Jesus ordenou. É ensinado aqui, às vezes, sempre é falado, não marque festa no dia da ceia, não marque compromissos no dia da ceia. É a ceia do Senhor, é algo importante. Foi um sacrifício feito por mim e por você. Aleluia. Irmãos, tem pessoas. Uma certa feita, Deus tocou no meu coração e no da minha esposa de abençoar uma pessoa. E nós obedecemos. E eu tive que, depois de corrigir essa pessoa, falar: para, por favor, por que você fica me agradecendo? Uma vez que alguém fez algo para mim, eu não esqueço nunca mais. Pois bem, Jesus morreu por nós. Aleluia. E quantas vezes nos esquecemos disso?
Glória. Muitas das vezes honramos o resto da vida alguém porque deu um copo de água para nós. Ou porque deu um prato de comida. Ele fez uma benfeitoria? Ele fez, é lógico. Você deve ser grato? Você deve ser grato, é lógico. Mas o que Jesus fez por você e por mim? Olha aí, Pai. Meu Deus. Não é digno de uma gratidão sobremaneira? Olha aí. Ao ponto de me preocupar de Bendito. cumprir aquilo que Deus ele deixou para nós fazer? Aleluia. Que era cumprir uma ordenança de Jesus. Todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome. A gente vai aproveitar e vai ler. E depois eu vou passar para a pastora e ela vai continuar a ceia. Pode continuar. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode continuar. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. É um anúncio. Estamos anunciando que Jesus morreu. Até Ele voltar, vamos anunciar: Ele morreu. Vamos continuar. Aleluia. Portanto, qualquer que comer o pão, Deus, glória. este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Esse povo estava participando indignamente e precisava ser corrigido. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O pastor não pode deixar uma igreja estar participando das coisas de Deus de qualquer maneira. Ele precisa exortar, ele precisa ensinar, para que não venha o quê? Cair em condenação. Deus querido, aleluia. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós somos igreja. Aleluia. A ira foi tirada de nós. Nós não estamos mais debaixo da ira, estamos debaixo da graça. Glória a Deus, aleluia. Não existe ira para nós, então não podemos estar agindo de forma com risco de ser condenado com o mundo. Quem está debaixo da ira é aqueles que não aceitam que Jesus é o Filho de Deus. Glória. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, agora voltando lá do primeiro, do texto, do começo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, lembra que essa exortação é para eles lá. Coma em casa, para que não vos ajuntais para juízo. E aí ele vai dizer: quanto às demais coisas, eu vou ordenar quando eu for aí. Era que eu estou indo. E glória a Deus por essa palavra, irmão. Aleluia. Glória a Deus por esse ensino. Se Paulo não tivesse escrito isso, a gente não estava aqui hoje falando disso. Então Jesus ele se preocupa com a sua vida, ele se preocupa com a minha vida. Nós não participamos da ceia como eles participavam. Mas se eu não me preocupo em cear, eu estou cometendo o mesmo erro. Aleluia. Então, medite você, como ele disse ali, examine-se, pois o homem é assim. Quem sou eu para examinar alguém? Eu só posso examinar a mim mesmo, é a ordem que ele dá. Então essa palavra é para a igreja, cada um pegue a sua parte, medite, e que o Senhor ele fale melhor dentro do coração de cada um, para nos convencer daquilo que precisamos melhorar. Amém? Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.